Olá, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão, meus amores? Espero que todos muito bem. Deixem nos comentários, eu leio e respondo todos. Mas hoje, dia 9 de junho, é um dia super especial. Vamos ter um aspecto maravilhoso com Vênus e Júpiter, e ambos estão no signo de Câncer. Este trânsito de hoje pode reverberar de uma forma extremamente positiva. Uma possibilidade de destaque, ascensão, enfim, visibilidade. Então vamos ver quais são as mensagens a partir de agora, com este trânsito maravilhoso de Vênus no signo de Câncer, junto com Júpiter no signo de Câncer. E já começamos com o 6 de copas. Quais eram seus sonhos quando criança? Quais eram seus sonhos na primeira fase adulta? O que você está sentindo? Talvez você esteja se conectando com alguma situação, com algum momento, com algum lugar do passado. De uma forma poética, de uma forma bonita, de uma forma compreensiva. Não é um passado que dói, que machuca, muito pelo contrário, é um passado que te lembra quem você é, o que você quer, o que você merece. Amo. Mas vamos ver mais mensagens. O que precisamos saber exatamente agora? A carta O Mundo. Aqui está falando de um portal. Quando eu vejo essa carta, eu lembro do Portal do Leão, que vai chegar no dia 8/8. Mas esta carta fala muito de um novo cenário, de uma nova história. Fala muito até de reescrever esta história, porém com um final feliz. Esta energia é de um final feliz. Ok. A carta O Mundo, que fala de fama também, sucesso, chegando neste novo mundo. Talvez algumas pessoas receberão respostas, convites, ou finalmente se deparando com um cenário próspero, interessante, feliz. Aqui eu vejo felicidade. Mas vamos ver mais mensagens, o que precisamos saber exatamente agora. Sinta este climinha de chuva. Permita que essa chuva lave a sua alma. 3 de copas, que vem saindo bastante, falando da casa 3, falando também da socialização. Talvez seja um dia, caso você não tenha agendado nada, onde você possa ligar para um amigo, para uma amiga, para alguém. Vamos no cinema? Vamos andar? Vamos no parque? Vamos construir alguma coisa significante, no sentido de daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, lembrar do dia de hoje. Talvez visitar amigos antigos, reunir pessoas que estudaram com você, que você gosta, mas por algum motivo vocês estão distantes. Talvez sejam estas pessoas ou estas conexões que abram portas ou que sugiram alguma coisa interessante para você. Temos a carta O Papa. Logo mais a Lua vai passar pelo signo de Touro. E é um momento também de pensar em dinheiro, pensar em como ganhar dinheiro ou finalmente vender alguma coisa. Como Júpiter em Câncer fala de casa, pode ser que a compra, a venda ou finalmente o financiamento aconteça, a realização de um sonho de infância ou até mesmo do sonho da sua família. O Imperador. Carta de 2026. Energia de Áries. Ok. O que eu diria para você? Esta reconexão, esta conversa com familiar, com amigos, com o seu passado, pode te trazer insights para o seu presente, podendo co-criar uma realidade para o seu futuro. Aqui eu vejo felicidade, aqui eu vejo novos acordos, contratos, comprometimento. Aqui eu vejo o signo de Câncer muito mais focado numa segurança, seja ela financeira, profissional, existencial. Existe aqui um cuidado do império. Eu sei que muitas pessoas fazem ou não fazem pela família, por conta da família, ou até mesmo as decisões e pensamentos são relacionados ao bem-estar desta família. E isto é lindo, mas também se questione. Você está se esquecendo? Você está deixando de ser você por conta deste medo, apego ou preocupação com a sua família? Porque se você é o pilar, se você é o imperador desta estrutura, desta dinâmica, desta família, é muito importante que você esteja bem. Então tente encontrar alguma forma de voltar a ser você, se reconectar com a sua essência, voltar, entre aspas, a ser criança, adolescente.
no sentido de acreditar. Muitos, por muito tempo, não estavam acreditando mais, ou percebia que não aconteceria de fato estas abundâncias, vitórias, enfim, quase que eu só vou vivendo. Não crio expectativas em relação à vida. E de repente você fala, não, eu tô vivo, eu tô acordado, as coisas estão acontecendo, eu posso ser a bola da vez. O portal pode se abrir para mim. Eu posso vencer também. Então aqui eu sinto um otimismo bem interessante, bem produtivo e que pode reverberar por bastante tempo. Gente, todo ano este encontro de Vênus e Júpiter acontece, mas neste ano está acontecendo no signo de Câncer, no nosso signo. Júpiter entra no signo de Câncer a cada 12 anos, então tente aproveitar. A família pode aumentar, uma família pode ser construída, um lar pode, de fato, vingar no sentido de acontecer finalmente. Tenho uma sensação de casa, ou de felicidade, ou de abundância. Uma relação de amor pode começar, ou pode fortalecer. Pagem de copas, uma nova sensação, um novo porquê. Eu ia falar o novo porquê de viver, né? Mas pode ser um otimismo nesse sentido também. Olha, 2 de copas. Tudo bem que eu sempre olho essa carta como uma interação, uma conexão, uma junção de duas energias se transformando em uma. Não porque você perde a sua individualidade, mas porque você aprende a construir com alguém uma outra coisa, uma outra vida, talvez. Você não perde o que você é. Você ganha mais um cenário para viver a 2. Esta carta também fala de boas amizades. Talvez uma amizade que começa hoje pode durar por muito tempo. Um trabalho que começa hoje, deixa nos comentários. Se você está começando a trabalhar hoje, pode durar muito tempo e você pode chegar chegando ou pode crescer muito rápido também. Qualquer coisa, até mesmo investimento, que você começar hoje, dia 9 de junho, pode dar bons frutos no futuro. E é por isso que eu não queria perder este dia, esta leitura, porque realmente é algo importante que pode ser começado. Temos a carta o Louco, o arcano número 0. Esta é uma carta que fala um pouco de impulsos. E eu sei que no último vídeo eu falei que, por estarmos numa lua minguante, o melhor era observar. Só que este trânsito especificamente acontecendo hoje, eu acho que vai além do observar. E até mesmo o que você encontrar nesta observação pode reverberar de uma forma tão positiva, que não tem como não aproveitar. O arcano número 0 também pode ser um GPS da alma. A sua intuição afiadíssima, você percebendo. Aqui mostra um precipício, mas pode ser que você esteja olhando de cima, do ponto mais alto, aonde você quer chegar. Até mesmo com esta relação, tá? 8 de ouros, e para quem está focando no trabalho, amo, amo, amo a carta Lua. Para quem está focando no trabalho, tenta separar o emocional do profissional. Ou tenta aproveitar um bom emocional para brilhar no profissional. As energias são ótimas, a conexão pode ser também uma empatia, uma simpatia por um colega de trabalho, por um chefe, não no sentido amoroso, mas no sentido de parceria, de ajuda, de estender a mão, de dar oportunidades. A Lua fala muito do emocional. Neste caso pode ser sobre revelações. Neste caso pode ser um pré-lua cheia. Estamos numa lua minguante, vamos entrar numa lua nova, mas tudo que a gente fazer agora, ou projetar agora, pode reverberar até o dia 29 de junho, quando vai acontecer a lua cheia, no signo de Capricórnio. E este 8 de ouros representa o trabalho, representa o empenho que o signo de Capricórnio coloca no trabalho. Mais uma vez, Capricórnio é o nosso oposto complementar. O signo de Câncer é a raiz, Capricórnio é o fruto. Então aqui está falando do resultado, do feedback, do dinheiro entrando, do crescimento, talvez até da construção desta relação, desta família,
Para quem não quer engravidar, cuidado, porque tá bem fértil, tá? Mas para quem quer, aproveite o dia, aproveite a semana, aproveite essa lua nova. Ok, em relação ao trabalho, eu sei que muitos cancerianos estão focados no dinheiro / trabalho, profissão. Então vamos ver algumas mensagens. O que precisamos saber exatamente agora? Já começamos com a Rainha de Copas. Ok, energia canceriana, a Rainha das Emoções. E quando a gente fala de emoção, não é algo ruim, muito pelo contrário, nós somos emoção. E esta emoção pode virar arte, pode virar ideias, pode virar talvez até uma tendência ou um dom, ou enfim, uma habilidade profissional. Você pode trabalhar nas áreas da medicina, enfermagem, do cuidado, da terapia, enfim, da psicologia, cuidar do emocional do outro, como também buscar cuidar do seu emocional. Mas aqui eu gosto porque é uma carta onde você é um filtro e não uma esponja, é como se você tivesse reeducado a sua emoção. E temos aqui o As de Espadas, assertividade. Se a dúvida é sim ou não, esta resposta é sim. Esta carta representa um sim. Temos 6 de espadas, ideias novas, talvez viagens curtas, uma movimentação, até mesmo esta conexão pode ser à distância, uma cidade próxima, não sei. A carta O Mago, o arcano número 1 e carta 4 de copas, energia canceriana. E eu não gosto dessa energia porque parece que eu estou falando com uma criança, emburrada, de cara fechada. E o signo de câncer é assim, né, gente? Quando algo acontece, todo mundo sabe que o signo de câncer não está confortável, não está feliz. A gente fecha a cara, é a mesma coisa que fechar o tempo. A gente entra numa sala feliz, todo mundo sente a nossa felicidade. Se a gente está irritado, emburrado, ranzinza, todo mundo percebe. Então, toma cuidado, porque mesmo que a sua energia está sendo um filtro, ela pode ser filtrada também, no sentido de ser escaneada. Pessoas de fora percebendo qual a sua energia no momento. E esta energia é quase uma insatisfação, é quase buscando uma fuga da realidade, buscando uma anestesia para a realidade. Mas pior, não aproveitando tudo que está chegando só porque ainda não digeriu o que se foi. Casos e casos, né? Mas eu sei que não é tão fácil como parece, mas tenta cuidar disto, ou tenta, não é acelerar o processo, mas também não se fechar neste processo. A carta do Mago fala muito de orquestrar a sua própria vida, ter uma resiliência para recomeçar, não do zero, porém com experiência. Esta carta fala do ilusionista, do mágico, daquele que consegue maquiar esta dor, entre aspas, para fazer o que precisa ser feito, para estar aonde precisa estar. Então aqui eu vejo pessoas que talvez não estejam no seu melhor momento, mas pode, de alguma forma, ainda ter ótimos momentos. Eu vou tirar mais cartas. Vamos ver mais mensagens, principalmente em relação a este 4 de copas. Deixem um like, ativem o sininho, compartilhem este vídeo. Temos os enamorados. Algumas pessoas, muitas pessoas me procuram para fazer consulta, né? E muitas delas estão tendo uma certa dificuldade, ou até mesmo não olhando para o profissional, que era a prioridade, por conta de uma situação amorosa. Então, como eu falei, eu sei que não é fácil, porém, quando a gente vai começar a se tornar um pouco mais frios, quando a gente vai começar a falar, gente, eu nem pareço canceriano,
eu tô como uma rocha, ou eu tô como um cubo de gelo, eu já não consigo mais abrir mão dos meus objetivos, sonhos, vontades, prosperidade por conta de um amor. Parece que falta um pouco isso no signo de Câncer ainda. Temos a Rainha de Ouros, que carrega seu tesouro no peito. Aqui não é sobre ter orgulho ao ponto de não fazer ou falar ou se relacionar como gostaria, mas aqui é ter consciência da história que você já construiu, do aprendizado que você já teve e do lugar que você se encontra, na idade que você se encontra. Aqui mostra uma pessoa experiente ou uma pessoa madura. Temos o Rei de Copas, uma carta profunda, energia pisciana de Netuno. Netuno está na nossa casa 10, no signo de Câncer, na mandala zodiacal. E aqui está falando de uma profundidade, até mesmo terapia mesmo, de buscar ou ser esta pessoa, ou ser esta pessoa que dá terapia. Alguém está se sentindo isolado, abandonado ou não valorizado. Esta pessoa é uma pessoa extremamente criativa, artística, cheia de ideias, cheia de vida. Só que se ela não é reconhecida, se ela está num lugar onde ninguém reconhece isto, pode ser que esta pessoa fique desanimada, fique anestesiada. Tanto faz fazer bem ou não. No final das contas, ninguém liga, sabe? Então pode ser que esse desânimo vá embora, ou precise ir embora. Mais uma vez, saibam separar a sua história profissional, pessoal, familiar e amorosa. São coisas diferentes. Não deixa que uma situação contamine todas as outras. Mas ok, mais algumas cartas. O que precisamos saber exatamente agora? Sacerdotisa, carta canceriana. Esta é uma carta que fala de espiritualidade, de mediunidade, está bem forte, sonhos. E como veio com este 6 de espadas que fala de insights, ideias que vêm do nada. Assistindo um comercial, um filme, lendo um livro, enfim. É quase que um clique. E pode ser da espiritualidade. Prestem atenção nos seus sonhos, eles vão ficar cada vez mais lúcidos. Ou até mesmo neste recapitular a vida, possa ser que você veja ou se conecte com respostas que você até parou de buscar, mas que ficavam ecoando na sua cabeça por um tempo, por uma vida. Até mesmo, arrisco a dizer, situações que já aconteceram e que talvez você não tenha. Rei de Espadas, a carta mais forte dos arcanos menores, que você talvez não tenha percebido. Rei de Fogo. Então vamos supor que há 1000 anos atrás algo aconteceu e parecia que não existia de fato uma resposta para este acontecimento. Mas você vai juntando as peças e percebe que sim, estava óbvio a resposta. Existia alguma coisa sendo escondida, existia uma terceira pessoa, existia um plano por detrás, existia sim uma intenção, existiu sim um não se preocupar tanto, ou até mesmo não existiu uma responsabilidade afetiva. E aí aquela pessoa que parecia ser a pessoa, mas infelizmente não deu certo, se torna uma pessoa que mentiu, que traiu, que enganou, já terminou. Mas percebendo quem de fato essa pessoa era, parece que você não se sente culpado, culpada por não ter dado certo. E aí você se descobre, aí você se liberta, e aí você volta a olhar para o que é realmente importante. Aqui mostra aquele canceriano totalmente diferente. A carta o Mago, o arcano número 1, é você começando um ciclo, é a primeira carta, né, do tarô, mas também é você mostrando uma outra imagem, uma outra cara, um outro corte de cabelo, uma outra roupa, uma outra atitude. E aqui realmente é frio, calculista, não sai de casa à toa. Não conversa de graça, não fala de graça, não faz por fazer, tem que ter um porquê. Então, deste lugar, olha, essa carta é perfeita. Esta pessoa está se sentindo excluída, se sentindo presa, bloqueada, talvez até artisticamente, criativamente.
energeticamente, espiritualmente. Só que existe uma chave, existe uma porta, e ela poderia levantar a cabeça, perceber o cenário de fato real e não o sentimental ou imaginário, abrir e sair. Mas a pergunta é: será que ela quer sair? Será que estar aqui, neste papel de vítima, mesmo ela sendo, mas estar aqui não é mais confortável? Será que a dúvida do que tem lá fora não assusta? Será que não foi esta pessoa que se isolou? São reflexões, mas aqui eu vejo você totalmente diferente. Então, este 4 de copas pode ser aquela energia que incomoda para você perceber o que você precisa mudar. O rei de fogo, o rei mais sedutor, mais eloquente, mais cativante do zodíaco. É um rei que entende o seu poder, a sua força, a sua coragem, a sua fé, energia de leão, né? Mas principalmente o seu protagonismo na vida, em vida. Ok, quais são as mensagens da espiritualidade? O que precisamos saber exatamente agora, neste dia 9 de junho, neste encontro de Vênus e Júpiter? Tudo que Júpiter toca expande, e Vênus ainda no signo de Câncer, próximo ao final de semana vai entrar no signo de Leão, que também é maravilhoso para a gente, porque aí cai na casa 2, e a casa 2 é a casa do fazer dinheiro. Enfim, Vênus lá também é maravilhoso, exalta a nossa casa 2. O que precisamos saber exatamente agora? Temos 4 de espadas e eu amo esta carta, porque é quase que um soldado andando. Ele nem tira a armadura, ele apenas descansa. Descansa porque a guerra acabou, porque ele encontrou um lugar de paz. Quando eu vejo essa carta eu falo, o seu tesouro está onde seu coração estiver. E esta busca por identidade pode estar relacionado a isto. Aonde você se sente em casa, com quem, quando você conversa, te faz ser melhor, se sentir melhor. Caíram 2 cartas, 3 cartas. Temos o As de Copas, amo. Temos o Eremita, o arcano número 9. Vamos ter lua crescente no dia 21 de junho. E temos a Rainha de Espadas, fria, calculista. Amo. Gente, se vocês puderem, aqui é uma mensagem da espiritualidade, falando sobre a sua espiritualidade, sobre a sua conexão com o divino. Se vocês conseguirem irem para um retiro ou fazer uma viagem no final de semana, ficar num lugar em meio à natureza, se você, antes de decidir alguma coisa, de determinar alguma coisa, conseguir fugir um pouco do caos, encontrar um lugar de paz para refletir, para se cuidar, ou até mesmo só para abstrair, sabe? Não pensar em nada. Às vezes isso é muito bom. Literalmente não pensar em nada, para que você possa decidir com mais calma, lucidez. Então, até mesmo, vamos supor que nessa tranquilidade, neste momento, você recebe uma proposta maravilhosa. Só que para esta proposta maravilhosa, você vai ter que readaptar a sua rotina, até mesmo a sua própria vida. É muito bom, mas você vai ter que readaptar. Ou até sair de uma situação, terminar um contrato, enfim, abrir mão de algo também tão bom quanto, mas parece que agora é diferente, ou parece que esta oportunidade, ou este convite é diferente. Então, se você puder se afastar um pouco para pensar melhor, porque não é sobre o que você vai escolher, mas é sobre como você vai escolher. 9 de copas. Energia pisciana de manifestação, de mostrar para o universo quem você é, o que você merece, se apresentar pós esse descanso, pós esta reflexão, pós esta vitória também. Esta é uma carta, ela é especial porque ela mostra também, sabe quando a gente brilha? Sabe quando a gente naturalmente faz alguma coisa que é tão orgânica e é tão espontânea, é tão mágica, que a gente sente o corpo arrepiando, e quando isso acontece, parece que todo mundo se conecta com este arrepio, com esta magia.
Eu sinto que é assim que a gente, de fato, manifesta para o universo. Quando o que a gente pensa ou o momento que a gente cocria energeticamente nos arrepia, faz com que você percebe que você não está construindo este universo sozinho. É como se você fosse o canal de seres de luz, enfim, parece que tem alguma coisa passando por você enquanto você fala, enquanto você faz, enquanto você se expressa. É tão mágico, por isso essa carta tem a ver com um artista, né? O artista é isto, ele esquece quem ele é para interpretar, enfim, para dar vida a uma história, a um personagem. E é tão mágico que a gente acredita, que a gente esquece que este artista tem CPF. A gente só consegue ver o personagem, só consegue ver a arte dele. E todos nós podemos ter momentos assim, de fazermos algo tão mágico, tão natural, tão espontâneo, tão espiritual até, que cocria uma realidade. Eu gosto. E talvez, mesmo que você não faça absolutamente nada no dia de hoje, como se programar, olha quem voltou, se programar, sair com alguém, se relacionar, não sei. Mas só de você fazer talvez um banho energético, uma limpeza da sua casa energética, só o fato de você escrever os seus objetivos, fazer um ritual de acreditar em você, não sei, pode ser um grande avanço, até para que você perca este medo. Como aqui está falando de espiritualidade, muitas pessoas acreditam que o outro tem poder energeticamente sobre elas. E às vezes a gente fala, a minha vida está indo ruim, está indo mal, porque alguém fez isso, alguém falou aquilo, alguém inveja, alguém... Gente, tudo bem, essas pessoas tentam, né? Mas elas só conseguem se você permitir. Então, quando a gente olha para a sua vida, você está pensando coisas que são portas. E por isso que talvez essa pessoa tenha êxito nesta energia negativa que ela joga para você, caso seja o seu caso. Mas tudo isso são percepções, crenças, dogmas. E se você acredita que o outro tem poder sobre você, realmente ele pode ter, porque você acredita. E o 5 de espadas fala um pouco de neurose, de preocupação, de inimigos ocultos. Você nem sabe quem são, mas você sente, você teme, e você escancara a porta para esta energia entrar. Na verdade, nós, criamos tudo. A sua verdade, o seu mundo, só existe para você, porque você que construiu ele completamente. O que passa, ou se passa pela sua cabeça, só você sabe. Então tomem cuidado com o que vocês acreditam. Principalmente se isso te traz ansiedade, medo, preocupação, perigo. Não é sobre confiar em tudo e todos, mas é sobre não construir mais fantasmas, mais medos, mais perigos para você. Ok? Eu vou tirar uma carta por decanato. Eu adoro fazer isto. Gostaria de fazer leituras completas para cada decanato. Mas, gente, não dá audiência. E sem audiência não faz sentido, né? Então, eu vou tirar uma carta por decanato. O que precisamos saber exatamente agora? Primeiro decanato, vocês que nasceram entre os dias 21 de junho até o dia 30 de junho ou 1º de julho. Primeira carta, 5 de paus. Temos o pajem de copas. Ok, primeiro decanato. Esta carta fala muito de alpinismo social, né? De lutar, concorrer, tentar ser aprovado, vencer alguma coisa. Pode ser que vocês estejam, mais uma vez, fazendo concursos, prestando concursos, fazendo entrevistas, lutando por alguma coisa, disputando alguma coisa. A princípio parece bem positivo para vocês, mas é sempre boa a reflexão, né? É sempre bom refletir o porquê você está buscando, o que isto vai de fato agregar você, se é por ego, se é por honra, ou se é por destino. É isso que você quer na sua vida? Vale a pena essa luta? Se valer a pena, vai com tudo. Tem tudo para vencer. Mas se é por ego, se é por vaidade, se é por despeito, para quê? Para que gastar energia? E até mesmo vencer, e de repente você nem vai se divertir com essa vitória. Não foi por você, foi por vaidade. Pode ser, tá? Mas segundo o decanato,
Vocês que nasceram entre os dias 1 ou 2 de julho até o dia 11 de julho, quais são as mensagens para vocês? O que precisamos saber exatamente agora? Deixem um like, ativem o sininho, compartilhem este vídeo, hype o vídeo, é muito importante hypar o vídeo. Segundo decanato, começamos com o Rei de Espadas. Amo, 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 porque aqui existe uma frieza, aqui existe, olha, até pro amor mesmo. Ou até mesmo um amor maduro, sabe? Um amor menos emocionado e mais concreto, realista, objetivo. Quase que uma sociedade. Pode ser também uma sociedade. Mas aqui, segundo decanato, eu vejo aquela frieza que eu falei no começo da leitura em vocês. Isso é muito bom. Esta é uma carta. É perfeito para quem tem que ser... Eu ia falar perfeito, mas não é esta palavra. Certeiro. Sabe quando você tem um objetivo ou tem uma responsabilidade que você não pode se distrair, errar, se equivocar ou se amedrontar? Então esta energia é perfeita para isto. E o Cavaleiro de Copas, uma energia pisciana, uma energia de uma pessoa madura, filosófica, profunda. Pode ser amor, mas pode ser uma pessoa que simplesmente entrou na sua vida para te apresentar um mundo diferente ou alguma coisa diferente que possa te ajudar nessa construção que você busca, seja ela qual for. Então são duas cartas extremamente positivas, uma energia de uma pessoa mais velha, quando eu falo mais velha, de 38 a 40 anos, que pode ser, enfim, né? N pessoas, mas que te apresentam, que te dá uma ideia, ou que te mostra alguma coisa interessante, que você venha a gostar. Ok, vamos falar com o terceiro decanato, que é a bola da vez. Amo! Vocês que nasceram entre os dias 15 de julho até o dia 20 de julho, principalmente quem nasceu no dia 17 e 18 de julho, vai ter esta fluidez mais interessante por conta deste trânsito de Vênus e Júpiter. Mas o terceiro decanato começa no dia 12 de julho até o dia 22, 23 de julho. Mas quem nasceu entre 17 e 18 vai estar ou vai sentir muito forte essa projeção positiva deste trânsito. Mas vamos ver quais são as mensagens das cartas. O que precisamos saber exatamente agora para o terceiro decanato. Temos 7 de paus, ai de mim se não fosse eu, ai de vocês se não fossem vocês. Terceiro decanato, temos o 3 de paus, bastante energia de fogo. Isto é muito bom, muito bom. É como se Júpiter estivesse nos abençoando um pouquinho mais. Esta carta representa um salto quântico. Esta carta representa chegar sendo bem recepcionado. Uma comunicação mais eloquente, uma persuasão, um poder de articular e até mesmo comandar a situação. O que você poderia fazer que pudesse te propor este salto quântico? O que você poderia falar ou se defender também, porque essa carta fala muito de autodefesa, de se empoderar mesmo, posicionar, falar não, colocar limite, fazer com que os outros te respeitem ou que vejam o seu potencial. Alguma coisa nesse sentido você pode fazer, desde postar um trabalho, uma foto, algo que você fez que talvez ninguém saiba. Tem pessoas que têm uma história maravilhosa e começa a trabalhar, faz novos amigos, colegas de trabalho, e essas pessoas não sabem da história maravilhosa que você tem. Só que se soubessem, talvez você estaria num outro cargo. Talvez portas se abririam. Aqui existe uma credibilidade que talvez não foi reconhecida. E é preciso que ela seja reconhecida, vista, entendida, compreendida. Mas se você não falar, não mostrar, ninguém vai saber. Então, chega chegando, tá? Fale o que você é, fale o que você sabe fazer, fale o que você já fez. A sua história é o que te trouxe até aqui. E a sua história, principalmente aquela que você tem orgulho, eu acredito que daqui para frente ela precisa ser bem óbvia. Roda da Fortuna. Terceiro decanato, principalmente as pessoas que nasceram nesses dias especiais, entre 15 e 20, principalmente 17 e 18, terceiro decanato, a sua vida pode mudar a partir do momento que você entender quem você é, o que você pode fazer e como você pode se dar bem.
A roda da fortuna está girando. Como você pode surfar, aproveitar cada oportunidade, usando todas as suas ferramentas e até mesmo seduzindo tudo e todos que passarem pela sua frente. Como você pode chegar, se equilibrar, se manter no topo. Hã? Mas é claro que é uma leitura geral, atemporal, e caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular, TV e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.